fãs do esporte do Resenha ESPN, ótimo final de semana para todo mundo. Mais uma vez reunimos um timaço. Um grande zagueiro, 3 enormes meio-campistas. Mais uma vez um Resenha Internacional, direto de Cali, na Colômbia, com um colombiano que tem muita pinta de brasileiro e muita história no nosso país. Fred Eusébio Gustavo Rincón Valência. Como está, Rincón? Está se cuidando direitinho aí em Cali? Olá, Pirral. Um abraço para vocês. Um prazer falar com vocês. São meus companheiros, Djalma, Alex e Fábio Luciano. É um prazer falar com vocês e, puxa, com saudade de vocês. Saudade também. Você precisa aparecer o Fred Rincón, que já trabalhou nos canais ESPN, foi embaixador do Corinthians numa edição de Copa Libertadores e também durante a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Era um dos nossos comentaristas para falar da seleção colombiana, que chegou às quartas de final daquele Mundial. Voltando, quando eu estive com o Rincón como embaixador do Corinthians, viajei com ele até Manizales, na Colômbia, e pude constatar de perto o quanto ele é admirado e idolatrado no seu país natal. Rincón já disse, meus ex-companheiros, meus companheiros eternos, um campeão do mundo ao lado do Rincón, o Fábio Luciano, Djalminha jogou com o Rincón no Palmeiras, 96, ali 97, na segunda passagem do Rincón pelo Verde, e o Alex, eu não me lembrava. Depois do Alex, ontem, quando eu disse para ele que a gente faria o resenha com o Fred Rincón, me disse que atuou ao lado do Fred no Cruzeiro. E o Alex vai contar a primeira resenha de hoje, uma história com um técnico Ela veio. Para o Rincón, é isso, Alex? André, primeiro um prazer estar mais uma vez aqui falando com o Djalma, com o Fábio e com o Fred. Fred, quando as pessoas me perguntam de um adversário duro, um adversário difícil, eu sempre lembro dele, porque a gente teve vários Palmeiras e Corinthians de muita disputa, perdi algumas, ganhei outras, mas era lindo de se jogar, porque enfrentei o Fred uma vez, um Curitiba e Palmeiras, jogando ele e o Djalma de meia, era lindo, e depois no Corinthians e Palmeiras também era fantástico poder ser adversário dele. E a gente teve uma experiência não muito boa no Cruzeiro, né? O Cruzeiro montou um time com bons nomes, bons valores, mas a coisa não acontecia, não dava certo. E nós tivemos um treinador, né, o Marco Aurélio, que não sei o que houve naquele momento, mas a gente vivenciou uma história em São Januário com o Edmundo, que acabou perdendo um pênalti e acabou suspenso. E ele também olhava meio torto, tanto para mim quanto para o Fred. Nós íamos enfrentar o Santos na Vila Belmiro, e o Santos era um ex-time do Fred, né? O Fred tinha feito sucesso no Santos, e o Marco Aurélio dizia que não ia levá-lo para o jogo. Aí entramos no treino. Aí o resto o Fred conta, porque eu dei muita risada no dia. Ia ficar ruim pro Marco Aurélio. Conta aí, Fred, um abraço. Abraço, Ale. Puta que pariu. Eu pensei que você ia lembrar outra coisa, cara. Depois eu vou lembrar do vestiário do Guarani, se você quiser. Pelo amor de Deus. Mas é aquelas histórias que a gente leva. Bom, vocês me conheceram, eu não levava nada para casa, né? Eu que tinha que falar, falava, o que tinha que encarar, eu encarava. E o Marco Aurélio era aquele técnico que ia para onde ia a maré, né? Então, aí ele não... Eu acho que o pior pecado que ele fez, porque a mim me rebaixaram para treinar com juniores. Aí eu estava treinando com juniores, aí fizeram um jogo treino juniores contra o profissional. E eu estava no juniores. Imagina. Aí eu envenenei a cabeça de todos os meninos, porque tinha uns meninos correria ali no juniores.
o Marco Aurélio, lembra do Marcão? O Marcão? Volante. Marcos Vinícius. Marcos Marcos Vinícius. Vinícius. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Aí o Marcos Vinícius xingando pros meninos e eu falando pros meninos, chega junto que não tem problema, eu tô por trás. Aí os meninos botando correria, cara, e o Marcos Vinícius dando. Aí um menino chegou junto do Marcos Vinícius. Aí o Marcos Vinícius xingando o menino, não sei o que, papapá, querendo brigar pro menino. Eu falei, ô Marcos Vinícius, se chegar um menino é comigo, então pode deixar. Ah, não sei o que, não sei o que. Bom, aí deu logo após uma jogada, Marcos Vinícius, uma dividida entre nós dois. Aí eu fechei os olhos. Aí fechou os olhos, aí você já sabe o que deu, né? Aí o Marco Vinícius ficou no chão gritando, aí veio o Marco Aurélio. Não sei o que, não... aí eu fui pra cima. Se não fosse por esses caras aí, eu estaria preso, acho. E o Marco Aurélio encarou? Ai, Fred. Ele encarou ou não? Eu já tava no veneno. Não, foi pra trás do João Carlos. Que jeito. Que jeito. O João Carlos que segurou o Fred. E qual que era a outra, Alex? Já emenda. A outra, o Fred tinha por mania chamar os jogadores de uma maneira muito forte. Mas o mais legal é que você também podia chamar de maneira forte que não tinha problema. Ele entendia na boa. Era um cara que ele queria ganhar, que exigia, e você também podia cobrá-lo. Desde que não usasse de algum palavrão que de repente atingisse alguém da família dele. Aí ele se transformava. E o Luizão era menino. Só que o Luizão é o quilo do Rincon, né? É uma briga ali interessante. E o Luizão, no calor do jogo, o Fred apelou com o Luizão devolveu, só que o Luizão foi desrespeitoso. E o Fred segurou no vestiário e foi pra cima do Luizão. E o que todo mundo estava acostumado? O Fred veio, a gente pipoca, porque, o cara é muito grande, né? O Luizão não, o Luizão levantou e foi pra cima. Aí o Fred agarrou ele, o Luizão encarando assim, o Luizão falou, desculpa, eu realmente usei um termo que eu não devia usar, a partir de hoje eu não uso mais. Aí o Fred falou, não, era isso que eu queria, você é jovem e tal, quero que realmente você cresça na tua carreira, você tem tamanho, tem porte para se impor dessa forma, mas não precisa ser agressivo com alguém que não está aqui. Provavelmente o Luizão tinha falado alguma coisa de alguém de fora. E a gente só olhando, esperando o que ia acontecer, né? Os dois se abraçaram, voltaram pro jogo e ficou resolvido. Mas se eu tenho o tamanho do Luizão e do Fred, eu também fazia isso na Ferrol. Djalma, já pegou o Fred Bravo? Pô, Plihal, primeiro, assim, como sempre, prazer estar participando da resenha com a nossa galera maravilhosa. E, o Fred, cara, é um dos caras, assim, que eu tive o prazer de trabalhar com um atleta como ele, cara. Porque, assim, a gente tem muita coisa em comum, né, cara? Que o Fred parece esse cara muito sério, mas ele gosta da brincadeira. Só que, na hora que é o trabalho, trabalhar, cara, seriedade, e é vencedor. Então, sim, maior prazer em ter trabalhado, ter jogado com ele, um cara que me ensinou muito. Nem sei se o Fred é mais velho que eu, a gente deve bater a mesma idade, o Fred, de repente, é um pouco mais velho, mas foi um dos caras que eu tive o prazer de trabalhar junto e aprendi muito com ele. Mas, assim, na minha época, o que eu falo sempre, eu peguei um Fred que era meia, habilidoso, não era aquele volante. Eu nunca enfrentei o Fred bravo, que depois eu fui para a Europa e não tive a oportunidade de enfrentá-lo. Então eu sempre tive ele do meu lado. Do meu lado era um prazer jogar com ele, era toque bonito, refinado, metia gol. Aí depois que eu vi a outra versão já no Corinthians, um Fred mais violento, diria assim. Mas ele não era não, na minha época no Palmeiras era pura qualidade, um cara muito técnico, inteligente, foi um prazer imenso jogar ao lado do Fred. Legal você falar isso, porque eu quero saber do Rincon se ele notou uma mudança na personalidade dele
quando ele foi recuado para volante. Você mudou como jogador dentro de campo, assim? As suas ações, os seus gestos, os seus atos mudaram? Olha, Plea, eu tinha que mudar, né? Porque uma coisa é você jogar mais na frente e outra coisa é você marcar. Eu acho que eu tinha que mudar, em certa forma. A única coisa que eu nunca tive foi machucar alguém. Eu chegava duro. Isso eu chegava duro. Mas machucar alguém não tive nunca essa intenção, porque eu acho que todos nós comíamos do mesmo prato. Então, eu nunca pensei nisso aí. Mas eu me treinava duro porque eu precisava vencer. Se na frente vencia, atrás, mais um time que o Corinthians, um time desses aí que exigia muito, eu precisava mudar alguma coisa, né? O Fábio teve durante muito pouco tempo com o Rincon no Sim. Corinthians, pouco tempo, mas muito intenso e muito vencedor, foi justamente a disputa do Mundial, né, Fábio? É isso aí, Plea. Bom, boa noite a todos. Você, Djalma, Alex, né? Como falaram aí, é sempre bacana demais a gente se encontrar, seja pelo computador, seja pessoalmente. E, pô, eu também queria usar as palavras do Alex e do Djalma para isso, né? É um prazer gigantesco encontrar o Rincon aqui, né? Falar com ele um pouquinho. A gente tem ótimas recordações juntos. É um cara que eu tento, né? De vez em quando ali pela rede social eu incomodo ele um pouquinho, aí manda um abraço, pergunta como é que tá, porque foi um cara que significou muito para mim, né? Um capitão realmente, um líder. Pouco tempo que a gente trabalhou juntos, né? Trabalhamos só no Mundial de Clubes, mas foi um campeonato que exigiu muito, né? E assim, foi um período muito intenso também, porque como era muito curto e como o Rincon falou, o Corinthians exige demais, era muita responsabilidade. Então a gente sentia na pele essa responsabilidade no dia a dia, né? Então, assim, como o Djalma colocou, o Rincon era um cara que brincava muito fora, né? Às vezes as pessoas não têm essa impressão dele, mas fora do trabalho era um cara super agradável, né? Com um sorriso no rosto, mas a hora que colocava a roupa de treinamento, as coisas realmente mudavam. Assim, alguns momentos até que a gente queria descontrair dentro de um trabalho, e aí vinha uma pressão da parte dele, né? Tipo aquele negócio que não é brincadeira, não. Vocês estão achando que isso é brincadeira? Tem 20 milhões de pessoas aí torcendo pela gente que vão nos cobrar. Então, tira o sorriso do rosto e continuem a trabalhar, né? E eu aprendi demais, Plihá. Eu, assim, depois do Corinthians, né? Depois da passagem do Fred, eu tive a chance de ser capitão, né? No Corinthians também, no Flamengo. E o Fred foi um cara que me ensinou muito, né? Poucas palavras, muitas vezes um olhar, né? Um olhar que você tem para um companheiro, você coloca ele na situação, não precisa nem falar muita coisa. Só um olhar sério já coloca o atleta dentro de uma responsabilidade. E eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Fred e vou carregar isso pro resto da minha vida. Eu tenho um episódio com ele, assim, é curtinho. Não sei nem se ele vai lembrar, quando eu chego no Corinthians campeão brasileiro, enfim. Então tem uma apresentação nossa, né, eu e o Daniel lateral, e eles já estavam no vestiário trocando de roupa para treinar, né, que a vida estava seguindo. E eu, com o Daniel, a gente perguntando como é que a gente ia chegar no vestiário, né, como é que ia ser a nossa reação, a gente ia cumprimentar, se a gente ia sentar no banco, trocar de roupa, calar a boca e treinar. E aí a gente decide cumprimentar, irmão, vamos cumprimentar, não tem muita conversinha, dá a mão para todo mundo e passa reto. E eu entro e vou cumprimentando um por um. Quando eu vou cumprimentar o Fred, ele tá trocando de roupa, tá de costas, assim, né? Tá tirando a camisa, enfim, para colocar a roupa de treino, e eu passo reto. Eu falo, nossa, não vou nem mexer. E aí, depois do treinamento, a hora que tá subindo pro campo, ele chega para mim e me pergunta por que eu não tinha cumprimentado. E aí vem uma fala do Alex, que ele falou em off aí, né? As pessoas misturam medo e respeito. Então, quando ele me pergunta por que eu não cumprimentei, eu falei, era medo mesmo, cara. Eu tava com respeito. Eu falei, eu não vou nem incomodar ele trocando de roupa, depois eu tento falar com ele. E o Alex falou isso muito bem, cara. O Fred, assim, ele era um cara que, né, o porte físico dele já, né, causa uma impressão na gente, mas a gente realmente, assim, os mais jovens, né, tinham muito isso. Era o medo e o respeito. O medo da pessoa, né, porque era um cara que impunha muito fisicamente, e o respeito pelo profissional que ele era, e é um cara que eu vou carregar para toda a minha vida. Eu tenho muito orgulho. Eu, como capitão que fui, tenho muito orgulho do título mais importante da minha vida, né, que foi o Mundial de Clubes, ter sido o Fred que levantou esse troféu e nos representado lá como capitão. O Fred, ele... Oi, manda, John. Não, só para falar que eu nunca enfrentei o Fred, nós nos enfrentamos no showball. No Flamengo contra o Corinthians. E aí, o Fred tá protegendo a bola e o Fred protege usando o braço, né? E o Fabinho... Quando eu vi. O pai não conseguia e começou a ficar bravo, começou a querer brigar. Aí eu falei, Fabinho, quando ele estiver protegendo, deixa, não vai não, que vai ser pior pra gente.
Deixa o Fred proteger a bola. O Fred, Pô, depois de jogar 3 Copas do Mundo, 90, 94 e 98, quer dizer, já com baita status, ele, dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, recua de atacante, meio atacante, para volante. E aí o Anderson Oliveira, nosso fã do esporte aqui, te pergunta, Fred, se você aceitou bem quando o Lucha pediu para você recuar, ou você teve alguma resistência? Houve alguma resistência? Não, eu aceitei bem porque aqui na Colômbia, na seleção da Colômbia, eu fazia o terceiro volante. Então eu já tinha mais ou menos essa atitude de marcar e de jogar de volante. Só que eu tinha um compromisso aqui na Colômbia de chegar na área. Então, como eu tinha, pues fisicamente eu trabalhava muito bem, então eu fisicamente era muito bom. Então, quando ele me falou para jogar de volante, eu aceitei. Só que eu mesmo me coloquei que tinha que trabalhar muitas coisas, porque quando eu estava mais novo e me colocava algum cara mais velho para me marcar, eu falava, eu vou arrebentar com esse cara, eu vou colocar para correr. Aí quando eu já virou a página, que eu já era o experiente, então eu trabalhava para que o mais novo não me virasse. Então, em cima disso, eu levei minha carreira. Ele mandava o Vampeta me marcar, André. Ah, não. Quais são suas Vampeta lembranças é um do personagem. Rincon, Alex, naqueles duelos de Libertadores contra o Corinthians, Palmeiras e Corinthians? Era desesperador, né? Porque mesmo a gente tendo vencido, o Corinthians era muito forte. E se nós lembrarmos, era um período em que esses homens que jogavam ali de 5 e de 8, em alguns times eles eram só marcadores. E com essa ideia do Vanderlei no Corinthians, trazendo o Rincon para trás para jogar com o Vamp, eles mudaram. Quando eles roubavam a bola, tanto o Vampeta quanto o Rincon tinha muita qualidade. Então era muito difícil enfrentá-los. Eles tinham... E ainda juntavam com o Ricardo e Marcelo. Quer dizer, era horrível jogar contra os caras. Porque era muita qualidade e você tinha que tentar escapar dessa força que eles tinham. O Vampeta também tinha muita força. E ainda quando você perdia, você tinha que correr atrás, porque eles tinham muita qualidade. É óbvio, eu saí vencedor dos 2 principais, que foram as 2 Libertadores, mas se nós lembrarmos os outros jogos, foram jogos assim de muita disputa, de muita luta, e realmente foram jogos assim espetaculares. O Rincon ganhou 2 campeonatos brasileiros pelo Corinthians, mas claro que a vida de um jogador num clube não é feita só de vitórias. Você lembra de ter amargado muito tempo, sofrido muito tempo com as 2 eliminações da Libertadores para o Palmeiras, Rincon? Bom, Plihal, sofre. Eu tive uma. A outra eu o Rincon foi só em uma, né? Apesar de 2000 já tinha ido a embora. primeira, né? 9-9. Já tinha ido embora. 9-9, no ano que o Palmeiras foi campeão. A primeira foi sofrida, porque a primeira, ela do jeito que nós vínhamos no campeonato, o brasileiro, essas coisas, a gente tava bem. Só que o meu caso, o negócio meu no Corinthians, as brigas com Edilson, Marcelinho, com o próprio Vampeta, é o folclorismo, sabe? E eu queria ganhar, eu não queria saber de palhaçada, bom, que tá falando o Fábio, o Alex, era aquela ali mesmo. Eu queria ganhar. Eu falava assim, olha, eu vim fazer amizade, eu não vim fazer amizade, eu vim ganhar dinheiro e ganhar título. Se fizer amizade, tudo bem, faz parte daquilo ali. E o Edilson, o Vampeta, Marcelinho, você sabe que ele era muito folclórico. E o Corinthians não dava tempo para folclorismo. O Corinthians cobrava. E no Corinthians você tinha que ganhar. Não era. E os caras, era assim. Então eu brigava muito com eles. Entendeu? Por causa disso. E na Libertadores, o Palmeiras tinha um timaço também. Tinha Arce, tinha o Alex, tinha o Galhardo, que era chato pra caramba. E aí o Marco, que pegava pra caralho. Tudo isso aí. Então, os 2 times, é um time que você ia ganhar um jogo por detalhes. Você não tinha essa fortaleza de falar, hoje eu vou dar um baile no time adversário. Era forte. E por causa disso eu mantinha essa briga com os caras porque eu queria ganhar. E mais do que
tudo, porque aí tinha o Paulo Nunes, putz, encheu o saco. Esse era chato demais. O que ele Tinha o fazia? Paulo Nunes. Os caras falavam demais, o Paulo Nunes falava demais. Lembra, Alex, aquela briga que deu no campo, porque o Edilson começou a fazer embaixadinha. Era porque o Paulo Nunes já tinha falado no jogo anterior, ou alguma coisa da Libertadores. Então, essa briga, aí virou que era briga ali, vocês já sabem o que deu. Mas era assim mesmo. Eu joguei a primeira Libertadores e era intensa, foi difícil, para mim doeu muito, doeu demais, porque era aquela que eu queria ganhar, mas não foi possível, porque eu também já queria sair do Corinthians por causa de um cara ali do diretivo, que é o Batata. O Batata machucou o tendão, aí o contrato do Batata estava vencendo. Aí o cara queria fazer o contrato até o Batata sarar. Não queria fazer mais. Aí eu falei pro cara, olha, se você não fizer o contrato pro cara, eu vou embora daqui. Aí o cara tomou como brincadeira. Aí terminou o Mundial, aí eu fui embora. Não tive a oportunidade de jogar outra Copa, né? E foi Ô, pro Plea, Santos. uma coisa que... Foi? Não, só para falar assim com relação ao Mundial, o Rincon tocou nesse assunto também, que ele sai logo após o Mundial, né? E uma coisa que chamava a atenção da gente, Plea, é porque assim, o campeonato era muito importante e a gente percebia, né? Assim, como eu falava, eu não me metia em muitas coisas, né? A gente escutava falar, mas deixava os caras que eram maiores resolver. E a gente sabia que tinha um burburinho ali com relação à renovação do Rincon, se ele iria ficar ou não, ele era nosso capitão, né? Então, assim, muitas vezes a palavra no vestiário dele era essa. Pra gente, principalmente os mais jovens, era assim, vocês não se metem com isso. Entendeu? Eu vou resolver minha vida e é importante demais a gente ser campeão. Então não se mete se eu vou ficar ou não. Isso é uma conversa do Mundial para frente. Agora a gente tem que lutar, tem que correr para vencer o título. Então, assim, criava uma expectativa na gente também, porque a gente queria muito que ele ficasse, mas a gente não tinha essa certeza, né? Mas, assim, no dia a dia, era sempre essa forma, sabe? Não se mete nisso. Entendeu? Não se mete com a imprensa está falando, o que um diretor ou outro vai trazer para vocês. O que interessa é a gente vencer. Depois do Mundial a gente resolve. Aí, infelizmente, depois que acaba o Mundial, o Rincon acaba saindo do Corinthians. Fabião, vai só para... Sim. Plea, só para também dar um segmento em relação ao que o Fábio colocou aí, essas palavras que o Fred colocou ainda há pouco, eu lembro que ele também no Palmeiras citou essas palavras, e foi o que eu falei quando eu cheguei no La Coruña, que o La Coruña era um clube muito conturbado, que era muito jogador de fora, e muita briga, muita confusão. E eu lembro que o Fred já tinha falado isso no Palmeiras, e eu cheguei lá e falei, gente, pô, eu não vim aqui para fazer amigo, não. Se fizer, ótimo. Mas eu vim aqui para ganhar. Para ganhar, lá dentro do campo, a gente tem que estar junto, cara. Depois, se um falar com o outro, não tem problema nenhum. Mas lá dentro tem que estar junto. E se fizer amigo, fez. Se não fizer, é ser campeão e vamos seguir o barco. Então, assim, quando eu falei no início do programa que aprendi muito com o Fred, eu lembro muito bem dessas palavras que ele colocou lá no vestiário do Palmeiras na época. E eu levei isso comigo e coloquei na minha chegada no La Coruña, quando me apresentei lá. Fred, você foi um jogadoraço, como a gente já falou aqui, e teve 2 experiências europeias em clubes importantes. Um gigantesco, o Real Madrid, e antes o Napoli. Por que a coisa não aconteceu como se imaginava? Porque era para você ter sido fácil ali, um expoente mundial. Você foi boicotado em algum desses lugares? O que aconteceu que você não, principalmente no Real Madrid, não despontou, não rendeu o que você era capaz de render? Bom, primeiro que no Nápoles, foi o seguinte, no Nápoles quando eu cheguei, o treinador, ele tinha umas contas de gols que eu fazia os times aqui na Colômbia, na seleção e essas coisas, no Brasil. Aí ele me botou de centroavante. Aí eu falava para ele, olha, mister, que fala lá na Europa, né? Mister, eu não sou atacante, eu jogo no meio. Me bota no meio que eu posso produzir muito mais. Aí o cara teimou 5 meses. Eu perdi 5 meses da minha estadia lá no Nápoles. Aí depois chegou um Yugoslavo, que era na época a Iugoslávia, o Yadim Boskov. Aí
ele me colocou, aí ele chegou falando, Rincon, qual é a sua posição que você joga? Falei, mister, eu jogo mais retrasado, eu jogo daqui para frente. Então eu falei, então vou botar você daqui para frente a ver como é que você vai fazer. Aí eu fui o segundo artilheiro do time, porque o primeiro foi o André Cruz. E o André Cruz batia muito bem falta, pênalti, batia André Cruz, as coisas. Aí eu fui o segundo artilheiro do time. Aí era para eu ficar no Nápoles, só que eles queriam abaixar o salário e essas coisas. Aí um ouvido tava escutando abaixar o salário, e meu outro ouvido estava o Real Madrid. Então eu acabei indo para o Real Madrid. Aí no Real Madrid eu cheguei com todas as possibilidades, como chegamos todos nós a esse time lá para vencer. Aí começou o campeonato, começou todas as coisas. Aí o presidente, que Deus o tenha, que morreu faz pouco tempo, o Lourenço Santos. Lourenço Santos. Então bom, no Real Madrid, como casualidade, eu era o único negro ali. Aí ele falava que se ele fosse presidente, o primeiro que saía do time era eu. Grande casualidade, né? Então, aí chegou o técnico do Djama, acho que foi na Corunha, Arsenio Iglesias. Arsenio Iglesias chegou lá no Real Madrid, aí falando, o Fred Rincon é o melhor jogador do Real Madrid, ele vai jogar comigo. Eu falei, bom, agora vai. Só que de lá em cima pegaram ele e puxaram a orelha. Aí ele acabou não me botando para jogar. Aí botou o Valdano, que foi que tinha me levado para lá. Aí o Valdano falava, puta, Fred, eu quero te colocar, mas que tem uma pressão de cima, não sei o quê. Aí acabou aquela pressão, aquela coisa, e acabou que eu tinha 3 anos de contrato, aí foi o Palmeiras para me voltar, esse é o Palmeiras que estava com o Djalma. Aí eu falei, tinha a Copa do Mundo também. Então eu falei, ficar aqui no Real Madrid no banco, eu vou jogar no Palmeiras, que o Brasil já conheço a casa, e lá vou me sentir melhor. Aí acabei saindo de lá. Você jogou com o Fernando Redondo, né, no Real Madrid, e jogou, como o Alex se lembrou agora há pouquinho, e todo mundo se lembra, né, com o Vampeta no Corinthians. Com qual dos dois você se deu melhor? Putz, eu vou falar para você, cara. O Vampeta, mas o Redondo jogava demais. Esse cara, ele era daqueles que, a parte de jogar, ele cara era elegante para jogar, entendeu? Então eu acho que o Redondo. Como que Vampeta, lógico, muito mais ali. Vampeta é muito mais bonito. Mas com o Vampeta ficou mais tempo, tem mais oportunidade. Sim, e ganhou muito mais. Brigava muito, né? Brigava muito porque abandonava a casa, mas tudo bem. Ele abandonava muito a casa. Abandonava e muito. Putz, Vampeta, esse é um personagem. Coitado, 90... quem pagava todo era o Ricardinho, viu? Tinha que correr por ele. O Alex, alguns jogos, Fred, alguns jogos que eu peguei o Alex no Palmeiras contra o Corinthians, ele fazia isso. O Vampeta, às vezes, tentava segurar um pouco por ordem, né, do treinador, e o Alex falava pro Vampeta, o seu jogo não é esse. Você tem que sair para jogar, você não é assim preso. Preso, seu jogo não rende. Aí o Vampeta do céu, não cai nessa armadilha do Alex. Aí o Vampeta não aguentava, aí o Alex... Eu falava aquele setorzinho ali atrás dos volantes. É isso aí. Eu falava pra ele, se você ficar marcando aqui, os caras vão pedir pra pôr o Gilmar Fubá, velho. Sai pro jogo pra jogar um pouquinho. É isso aí. Não, mas Fred, antes a gente... aí era... Pode concluir. Mas tem eu não sei se o Alex lembra. Tem uma história, o Alex, eu acho que eu estava no Corinthians. O Alex estava começando lá no Curitiba. Ele estava com 17 anos, acho, né? Sim. 17 era o Alex? No Curitiba, sim. 17. Eu já era volante do Corinthians.
Ali estava começando. O estádio lotado, cara. Lotado. Aí o Alex, porra, o menino de ouro, papapá. Falei, o menino de ouro, caralho. Vamos ver como é que vai ser. Aí o Alex, Demais. a primeira bola que o Alex pegou, eu já fui. Vamos. E uma chegada. Aí cheguei na segunda, vamos, outra chegada. Aí tinha aquele um baixinho, o Basílio era, né? Aquele rapidinho. Basílio. Ele lá. Esse. Puta, aquele era chato, cara. Aí É muito rápido. o Alex pegava a bola e já olhava e pum, metia pro Basílio. Porque o Alex aí chegou e mudou para o outro lado para ganhar mais espaço, né? Que o outro lado tinha o Ricardinho e o Ricardinho já marcava era o outro volante. O Alex ficava um pouco mais livre. Aí começou o Alex a tirar pelo bola. E aquele baixinho a correr. Já era no Palmeiras. Você foi assim no clássico. Meu Os clássicos eram assim. Ô Alex, você estava no Curitiba, não sei se o Fred vai lembrar também, eu acho que foi Palmeiras e Curitiba no Parque Antártico, antigo Parque Antártico. Eu dei um passe assim de cavadinha por cima pro Fred, e o Fred deu uma varada de canhota. Lembra, Fred, o gol? Contra o Curitiba. Lembro. Foi. Canhota, Tava, canhota. Alex. vocês ganharam 5-0, pô. Isso foi brasileiro de Isso. 96. Brasileiro de 96. Isso aí. O time de aí. vocês era um absurdo. Era máquina. Não, Fred, antes a gente Fred fazer não. a primeira. O Fred era meia aí. Exatamente. Era meia, mas Exatamente. aí nós tínhamos o Luizão, Djalma, puta, tinha o Cafu, acho que estava aí, né? Cafu Tava. Cafu Júnior, tava. Nagado. Júnior. Marquinhos Leleco. Marquinhos. Aí tinha meus atletas, Luizão, Djalma, fala, puta. Miller. O Márcio Araújo era técnico. Márcio Araújo. O Márcio Araújo era Márcio. técnico. Aí o Djalma e o Luizão chegavam daquele jeito, né? Aí o Márcio. Não fala isso do Djalma, não, Fred. Tá? Eu tava lançada. O Márcio desesperava com os caras. O Márcio rezou muito. Tudo. O Márcio queria me botar no banco e tudo. Aquela vez que você virou o carro, né? Lembra? Foi do carro, isso. Virou o carro. Aí o quê? todo o pessoal. O Djalma jornalista. andou de ré? Não virou o carro. Aí o jornalista, todo mundo esperando que o Márcio sentasse o Djalma. Aí o Márcio vinha falar comigo, puta, Rincon, você viu o Djalma o que fez? Aí me complicou, pô. E não sei o quê. Eu falei, Mas sabe qual foi o erro do Márcio, Plihal? Que eu falei assim, quem falou foram os jornalistas, cadê a prova? Cadê a prova que eu bati de carro? Tem que ter prova. A prova já tinha ido embora. Aí o Márcio você bateu indo pro treino ou voltando da balada? Não, foi de noite, Olha o jornalista, Djalma. Olha o Plihal jornalista. A imprensa. Eu Cuidado com a imprensa, não Djalma. jornalista, não. Aí o Márcio Na época. Aí o Márcio foi dar uma entrevista, né? Aí o Márcio foi dar entrevista. Aí ele falou, o jogador não pode fazer isso. Aí eu fui nele e falei, ô Márcio, fazer o quê? Você tem alguma prova que eu fiz alguma coisa? Eu não estou entendendo. Você está indo na onda do jornalista? Aí ele ficou sem graça. Pô, tinha que ter a prova, né, Pirral? Aí ele mudou, aí ele foi falar com... Esses jornalistas não apuram as matérias, não apuram direito? Esses jornalistas aí querem falar. Aí o jornalista fala, não, ele estava no dia de descanso, não tem problema. Aí ele chega aqui,
Aí o Djalma o dia seguinte chegou como se não tivesse acontecido nada, né? Aí, Claro. tudo bem, né? E eu já pensava, eu não entendia nada, pô. Putz, eu falei, caralho. Vamos fazer a primeira parada no Resenha ESPN de hoje. Tem muita história ainda para a gente contar. Tem uma questão de equilíbrio boa, 5 perguntas boas. O nosso curador hoje vai ser o Fábio Luciano. Ele que vai eliminar uma das 5 perguntas para dar uma aliviada para o Fred Rincon. Voltamos já, rapidinho, não saiam daí. Muito bem, Fã do Esporte, de volta com o Resenha ESPN, hoje recebendo Fred Rincon e já direto com a questão de equilíbrio no segundo bloco, abrindo o segundo bloco, 5 perguntinhas, o Rincon vai ter de responder a 4, o Fábio Luciano é que vai eliminar uma das perguntas. Primeira, quem poderia ter sido um grande craque, quem que jogou com você e não quis, não se esforçou para isso, enfim, acabou não acontecendo. Segunda, você está numa ponte. De um lado da ponte, o Edilson. Do outro lado da ponte, Marcelinho Carioca. Para que lado que você vai? Terceira, monte o meio-campo com os melhores jogadores com quem você atuou. Quarta, você foi melhor como meia atacante ou como volante? Qual a sua versão preferida de Fred Rincon? E a quinta, Valderrama ou Djalminha? Quem que você escolhe primeiro na pelada? Fabião. Que isso? Não pode responder a 5, não. Aí marco pelos dois. Pô. Tira uma só, Fábio. Eu vou tirar 4. Tirar 4? Se foi melhor como meia porque atacante aí ou como eu volante. dou minha opinião. Pô. O Fred gigante como volante. Jogou comigo como volante, então deixa que eu respondo essa. Beleza. Fred, quem que poderia ter sido um grande craque e acabou não acontecendo, não se concretizando, porque ele não quis, não se esforçou para tanto? Lá no Brasil ou aqui na Colômbia? No geral? Que você, no Brasil, para ser mais familiar ao torcedor brasileiro. Olha, vamos ver, eu joguei no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no Cruzeiro. Putz, aí você me complicou, pô. A ideia é essa mesmo. Imagina 2, então. No Palmeiras tinha... Putz, Palmeiras tinha uns fera. Caramba. Bom, Amaral foi o que ele tinha que dar, né? O Amaral se esforçou além do que poderia. Passou da risca, pô. Mas vai pensando, então. Vamos para a segunda. O Amaral ficou técnico depois que parou, pô. Na pelada agora. Agora na pelada. Na pelada ele dá cada passo que eu falei, por que não dava do meu lado? Verdade. Verdade. Qual é a segunda? Você está numa ponte. De um lado está o Edilson, do outro está o Marcelinho. Que lado que você vai? Mas eu abro um buraco e saio. Eu abro um buraco e saio no meio. Se tiver água embaixo, ele vai se jogar. Porra, na hora. Tem crocodilo, mano. Não terminou a pergunta e já me jogo. Ele abraça o crocodilo. Vai, Rico, escolhe. O crocodilo que me coma, pô. Acho que tá respondido, né? Monte o melhor meio-campo com quem você atuou. Melhor jogadores de meio-campo com quem você atuou. Faz uma seleção. Melhor meio-campo? Não precisa ser de um time específico. Pode fazer pode você montar o seu meio-campo dos sonhos com caras que jogaram com você.
Bom, eu tive a felicidade de jogar com jogadores muito inteligentes, né, o Plihal. Aí você tem dois deles que eram jogadores fantásticos. É aqueles jogadores que você sente prazer de jogar na bola em cima deles, né? Porque aí ele já pensa rápido, joga rápido. Valderrama era um jogador que não tinha a dinâmica deles, mas pensava muito rápido, né? Pensava muito rápido, era aquele jogador que se bem você não poderia esperar um pique no espaço vazio, você tinha a bola no espaço vazio, entendeu? Então era um cara muito inteligente. Aí eu joguei com Laudrup no Real Madrid também, um cara muito dinâmico, muito inteligente. A verdade, Plihal, eu nombrei 3 jogadores que para mim foram fantásticos. Não interessa que o Djalma esteja aí, o Alex esteja aí, porque eu não preciso fazer essa meia com eles. Mas tinha aqueles 4 jogadores que para mim eram fantásticos. Eu, sinceramente, de coisas que eles faziam, que eu falava, puxa, não é normal que os caras façam uma coisa dessa, entendeu? E quando um jogador te chama essa atenção de fazer aquelas coisas que você parece impossível, já para mim já é um jogador fora de série. Para mim esses 4 jogadores faziam, apesar de que com o Laudo... Perdão? Qual seria essa meiuca aí, então? Bom, eu com o Laudo não joguei muito tempo. Eu com o Laudo vi ele mais que jogar com ele, entendeu? Mas eu faria um meio de campo. Eu faria o Valderrama, o Alex, o Djalma e voltava. Aí treinava com suor a Vampeta para que marcasse, pô. Coitado do Vampeta. E você ia jogar na frente, então? Como? Na frente. Vampeta, Djalma, Valderrama, Alex e você lá na frente. Não, eu faço. Vamos me botar aí. Vamos fazer 5 volantes e um atacante, pô. Você e o Vampeta eu tenho que correr pra caramba. Aí do atacante. Aí do atacante, pra mim, pra dar espera, eu botava o Evaí, cara. Esse cara era fantástico, cara. Esse era fantástico. No para o ímpar, da pelada, você ganhou, escolhe o primeiro. Valderrama e Djalma. Qual que você pega primeiro? Puta que pariu, Plihal. Você tá querendo me pegar. Fred, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. O Valderrama gosta de jogar bola? Puta se gosta, até chora, cara. Pensa que tá difícil. Então escolhe o Valderrama. O Djalma não gosta de jogar bola, não. Leva o Djalma pra depois do jogo. Já passou. Essa fase já passou, Alex, de gostar de jogar bola. Se for futebol, você escolhe o Djalma. Mas se for pra peladinha, leva o Valderrama, que é melhor. Aí você me resolveu, Alex, então. Resolvendo o teu problema. Rincon, vai pensando ali no desperdício de talento, aquele jogador que poderia ter sido e não foi. Se você se lembrar, até o final do programa você fala. Mas só para a gente não passar batido, você jogou 3 Copas, as com mais destaque, 90 e 94. Qual para você foi a mais doída? A dos Estados Unidos foi mais doída. Viu? Porque eu levava muita esperança de que nós... O mundo falava que nós íamos ser campeões, mas eu não levava essa esperança. Eu levava em fazer uma Copa do Mundo. Eu levava a esperança de fazer uma Copa do Mundo muito melhor. Vamos fazer eu, o Alex e o Fábio ajudando o Fred naqueles que poderiam ser um craque que não foram. Eu falo do Palmeiras, o Alex falando do Cruzeiro e o Fábio falando do Corinthians. Lindo. Aí o Fred decide. Bora. Eu já vou começar. Qual que é o teu? Cara, um que tinha tudo para ser um craque que jogava muito bem e não foi lá no Palmeiras, o Fred vai lembrar o Reinaldo, centroavante. Foi. Do Palmeiras.
O Alex É o que lembra do começou no Cruzeiro, Atlético do Mineiro. Fábio do Corinthians. Isso. Um deles. Ô Fred, você lembra do Joãozinho? Lembro, Joãozinho. Lembro. Lembro. Aí é Esse talento também. puro. Filho do Joãozinho, não é, Alex? Filho do Esse Joãozinho, jogava. pela esquerda, famoso. Jogava muito, Aí. Esse muito, jogava. Quando queria, jogava, viu? muito. Fábio, Fábio. Pá, tá lembrando de alguém, Fábio? eu tô pensando aqui, cara. Deixa eu Eu falar. tô pensando O aqui. Gil Pô, coincidiu porque com o a Fred. minha, porque é o problema do Corinthians, assim, é que a gente jogou, eu com o Fred, jogou muito pouco tempo juntos, né? Oi? O Gil jogou. Você- É, o Gil. O Gil era um. Gil era um. Sim, poderia ter ido mais. Eu ia falar do Luiz Mário, o Fred, a gente jogou juntos também. Mas o Luiz Mário, assim, Fala teve uma aí, história, depois ele foi pro Grêmio, foi melhor até que no Corinthians, mas a gente, assim, o Luiz Mário no Corinthians, ele é meu parceiro, a gente se fala, mas eu achava, assim, que ele podia entregar muito mais do que ele entregou no Corinthians, o Luiz. Então, eu ia, assim, o que me veio à cabeça foi ele, Luiz Mário Meia. Pô, ele quando jogava no Como a gente Mogi, no Mogi era, né? Sim. Teve um dia pelo Mogi contra o Corinthians, o jogo no Parque São Jorge, que ele destruiu e acabou depois Isso, indo justamente jogar É. no Corinthians. É isso. Alex, Tanto quando ele entrava nos onde jogos é que nossos, o Luiz era um cara que você esperava mais. Mas, Plirra, pelo Alex, jeito, oi. pelo que eu senti, eu acho que o Fred gostava mais do Joãozinho. Achava que o Joãozinho podia também ir mais senti. longe. Pô, Joãozinho jogava muito. O Alex sabe que no treinamento do Cruzeiro o cara detonava, cara. Na hora do jogo, João tinha... Na era do jogo. Depois Quando ele depois jogava, eu joguei contra ele na Espanha depois. Ele foi jogar na Espanha. Quando ele jogava, ele até jogava bem. O problema era o comportamento de dia a dia, de busca, de tentar melhorar, porque ele jogava muito bem futebol. Só que não queria mais que aquilo ali, né? Aquilo ali era o suficiente para ele, mas jogava muita bola. Pra ele. Alex, onde é que você estava? Onde é que você acompanhou a vitória da Colômbia por 5-0 sobre a Argentina em pleno Monumental de Núñez, eliminatória para o Mundial de 94? 5-0 com Em casa. Rincon, Asprilla, Valderrama e companhia. Em casa. Casa. Na casa dos meus pais. E quais são as suas né? recordações mais fortes nesse dia? As melhores possíveis. Assim, o time colombiano era absurdo. Valência, Valenciano, Fred, o Tino, o Valderrama, o pessoal de trás ali, o Escobar, o Higuita, era um timaço dos caras e não é todo dia que você vai em Buenos Aires e toca 5, né? Então realmente aquele time deles era de uma qualidade absurda e esse jogo, quem acompanhava futebol na época, não esquece jamais. Fred, e a tua melhor história? A tua em particular desses 5-0 no Monumental? Bom, falar a verdade, os 2 gols que eu fiz e ver o estádio caladinho os argentinos. Essa foi a melhor história. Você considera essa a maior partida da tua vida? Foi porque, no que o Alex falou, jogar contra os argentinos lá, tá de 5, não é todo dia que acontece, né? Fred, capricha, mas capricha mesmo. Vai lá buscar no fundo do baú a tua melhor história ao lado de Faustino Asprilla, que o Alex conhece tão bem. Esse horário não pode contar, hein? É pra gente finalizar. Não, esse é em campo, pô. Esse é em campo. Isso aí do resto, tá. tudo tá no baú das lembranças, pô. No baú. Esse é aquele que você tá deitado e lembra e dá risada sozinho, né? Manda, Fred. A melhor do Asprilla. Puto, Asprilla. A melhor foi que antes do jogo contra a Argentina, nessa época não tinha tanto o telefone celular, assim, muita coisa, né? Aí ele me sai com aquele estádio lotado, ele me sai no telefone falando no meio do campo, cara. Os argentinos pareciam aquele Rottweiler, queria entrar em campo e matar ele, pô. Isso antes e ele do só jogo? levantando a roupa. A torcida, não chegamos pro jogo.
E ele saiu, já saiu com o telefone no ouvido e a torcida inteira xingando ele de todo quanto é jeito. Alex, de 0 a 10, no quesito maluquice, o Astrila leva que nota? 9,5, porque ninguém é perfeito, né, Ferrão? Rapazes, muito obrigado pela participação. Legal demais. Hoje. Olha que massa, hein, cara? Fui imaginando aqui, Fábio Luciano na zaga, Rincon, Alex e Djalminha. Mas ganhava o Campeonato Brasileiro com as 15 rodadas de antecedência e nem precisava do resto, só os 4 se bastariam. Muito obrigado, Fred. A gente tá, quando acabar essa doideira, essa pandemia, te esperando no estúdio para fazer o Resenha ESPN direto no estúdio. Vamos te receber com um tapete vermelho lá. É isso aí. Não, eu vou. Pode deixar que eu vou. Tô com muita saudade, cara. Tem que ir lá. Grande cara, o Fred Rincon. É muito, Abraço, nego. Fred, muito mais legal Fred, que vocês grande abraço. Prazer falar com vocês, cara. Abraço, viu? Prazer nosso. A gente prazer volta todo nosso.